Muito boa noite. Mais uma vez temos hoje o podcast da Associação Amigos do Algarve 3As. Temos mais um ilustre convidado, desta vez o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve, o Dr. André Gomes. Muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite. Já tem sido adiado por circunstâncias várias da agenda, mas finalmente é com enorme prazer que o recebemos e é com enorme prazer que está no nosso podcast. Para nós é de facto um ilustre convidado. José Manuel Trigo, também, como sabemos, um representante do turismo no Algarve e, portanto, os senhores estão em casa, vão tratar daquilo que sabem e gostam. Eu complementarei ou tentarei complementar. José Manuel, faz favor. Epá, começo logo eu. Isto é terrível. Bem, a região, na minha modesta opinião, tem que ter uma força política que nos ajude a alavancar a nossa economia, porque 70% ou 80%, direto ou indiretamente, é o turismo que, no fundo, criou esta nossa riqueza. Vamos ser honestos, nos anos 60, antes do turismo, a imigração era o nosso negócio. Hoje é o contrário, nós precisamos de imigrantes e exportamos, infelizmente, imigrantes nossos. E o que eu quero focar-me é, eu acho que o Algarve, aliás, o turismo vende imagem, principalmente vende imagem, não é? A pessoa vem iludida ou deslumbrada com a fotografia que vê, a imagem que tem do sol, da praia, enfim. E eu, como sabe, não é nenhum mistério para ninguém, eu sou um bocadinho crítico da nossa qualidade territorial, porque um bocadinho é uma força de expressão, mas a questão é simples, porque o que eu entendo que a única maneira de nós promovermos a nossa região, e a melhor maneira, porque não há nada melhor do que o turista que sai daqui satisfeito, ou seja, o turista que sai de um aeroporto e que vê, infelizmente, o que vê. E para chegar, seja uma residencial, seja um AL, seja um hotel de 5 estrelas, eu acho que não fica bem impressionado com uma primeira imagem, se compararmos inclusivamente com alguns destinos nossos concorrentes, como o simples Marrocos, não é? Quer dizer, não vamos falar de mais longe, nem vamos falar dos craques de Saint-Tropez e não sei o quê. E nem de Monte Carlos, nem coisas do género. Conseguir, temos que nos reduzir aqui ao nosso território. E acho que quer a RTA, quer a CCDR, quer a própria AMAL, são pouco focados nesse ponto de melhorarmos a nossa qualidade territorial, de modo a termos outro tipo de turista e, acima de tudo, criar valor. Porque, vamos lá ver, eu tenho a certeza, se nós tivéssemos uma 125 que fosse quase um boulevard, com as palmeiras, os coqueiros, com as ciclovias, enfim, com uma dignidade própria de um destino de alta qualidade que nós temos, não é? Porque felizmente a natureza foi extraordinariamente pródiga connosco, as nossas praias, o nosso clima, até o nosso povo é fantástico, não é? Até o nosso povo é fantástico. Nós tínhamos todas as condições para termos aqui a Califórnia, nós seríamos, desculpem a minha ambição, nós seríamos a galinha dos ovos de ouro do resto do país. O país podia lá estar a produzir umas coisitas que a gente alimentava o resto do país com a riqueza que aqui criávamos, mas para isso tínhamos que vender se calhar ao dobro o que temos, percebe? E não irmos para um turismo de quantidade e muito mais focados no turismo de qualidade. Eu pergunto, por exemplo, nós chegamos a um aeroporto de Faro e não temos um helicóptero para levar um turista de qualidade à Armação de Pera, ou à Praia da Rocha, ou a Sagres, ou a Lagos, ou a Monte Gordo. Não temos, se eu quiser alugar um carro de topo de gama, eu não tenho. Quer dizer, porquê? Porque isto é a imagem, como não tenho uma marca de prestígio no Algarve, de roupa, não tenho. Não temos o Hermès, não temos, enfim, Gucci, etc. E isto é a imagem pura de que o Algarve ainda precisa de estar na moda. Agora, 60 anos depois, conseguiremos chegar e atingir essa moda? Esta é a minha pergunta.
Muito bem. Bom, muito obrigado. E antes de mais, agradecer obviamente o convite e dizer que também é uma honra estar aqui convosco na Connect TV, que também representa a nossa região e também difunde também muito daquilo que é a nossa região. Bom, o José Manuel coloca logo aqui, logo à partida, um conjunto de questões e em resposta à questão última que me coloca, eu creio que sim, claramente o Algarve tem feito esse caminho, mas tem ainda mais caminho para percorrer. Na perspectiva, sim, efetivamente, de acrescentar valor à sua oferta e tal como o José Manuel refere por diversas vezes, também acrescentar naquilo que é a qualidade da sua oferta, não só do ponto de vista daquilo que a natureza foi pródiga e nos entregou, entre aspas, para gerir, para promover, para vender, para difundir, para divulgar, mas também dentro daquilo que se constrói e que se faz e que se ao nível das infraestruturas da nossa região. É um caminho que se tem feito, eu compreendo e reconheço aquilo que tem sido a crítica que o José Manuel tem feito por diversas vezes, no que diz respeito àquilo que é a nossa oferta de qualidade territorial, do ponto de vista das infraestruturas, do trabalho que as diversas entidades que têm efetivamente competências na gestão do território podem e devem fazer precisamente para melhorarmos essas infraestruturas, não só logo à partida para quem nos visita, mas logo à partida também para quem cá reside. Exatamente, tal e qual, porque é muito importante termos este equilíbrio entre aquilo que é a principal atividade económica, não só da região, mas eu diria claramente do país, mas também aquilo que é a vivência dos nossos residentes e das nossas comunidades locais. É um esforço que temos que fazer em conjunto. O José Manuel diz que a RTA, a CCDR, a AMAL podem fazer mais. Sem dúvida, podemos fazer mais influência junto do Estado Central, no sentido de termos a região dotada daquilo que são as infraestruturas que do que nós contribuímos. O José Manuel fala muitas vezes da questão do retorno. Quer dizer, nós não temos retorno daquilo que produzimos. E é algo que nós queremos alguma percentagem do que produzimos. Desde 2003, que acabou a Via do Infante, nós não temos mais nenhuma obra estruturante no Algarve. Eu até costumo reconduzir até um bocadinho mais atrás. Eu recordo-me dos tempos em que estudei em Lisboa em que não havia autoestrada para o Algarve. Sim. Começa logo por aí e depois tivemos não sei quantos anos com a autoestrada até Alcácer, depois não sei quantos anos com a autoestrada até Beja e só ouvidos muitos anos é que lá chegámos a ter uma única autoestrada a ligar à nossa região. Quando depois podemos falar do Tejo para cima, vemos todo o resto do país ligado por inúmeras autoestradas. Portanto, começamos logo por aí. Nós infelizmente temos um deserto no meio, não é? Quer dizer, que se chama Alentejo. Já não é um deserto. Foi um deserto durante muito tempo e que também nos deixou aqui desde os reinados, coloca-nos outras dificuldades. Desde os velhos reinados. Mas esse sentimento, se me permite, esse sentimento que o José Manuel refere muitas vezes, ou que é muitas vezes referido por alguns dos nossos agentes aqui na região, de facto é algo que nós também vincamos por diversas vezes, não só no âmbito do setor turístico, mas no âmbito daquilo que é aquilo que efetivamente uma região merece. Nós falamos na questão das infraestruturas a nível de mobilidade, tenho falado por diversas vezes, até em função de um processo e de reuniões que tenho tido, nomeadamente com o IMT e com a CP, a questão da eletrificação da nossa linha. Temos a linha eletrificada desde a semana, da véspera das eleições, das últimas eleições legislativas, mas a verdade é que ainda não temos nenhum material circulante para esta via eletrificada, ainda não foram feitos os testes, e quando pergunto à CP quando é que vamos ter a nossa linha eletrificada a funcionar, 2 ou 3 anos, não dizem que não sabem. Que ainda é mais gritante. E portanto eu concordo totalmente com aquilo que refere o Zé Manuel na questão de que o Algarve não vê o retorno daquilo que efetivamente atribuímos para o nosso atrás, país. Eu diria que infelizmente esta linha está obsoleta, não cumpre minimamente os interesses nem de residentes, nem de turistas, nem de nada, de quem trabalha na região. Se calhar era mais importante e fundamental fazer-se um projeto de raiz em que até nos ligasse a Sevilha diretamente a alta velocidade, mesmo que a nossa fosse uma velocidade intermédia, porque se calhar o nosso Alfa, se andasse a 200 km a hora, como tem capacidade de andar, já era uma boa velocidade, e nós ligávamos ali a Sevilha e estávamos ligados praticamente à Europa. Às vezes colocam-me essa questão, o que é que acha de uma ligação de alta velocidade a Sevilha? Eu acho muito bem, mas quer dizer, mas nós nem a linha eletrificada temos a funcionar na região, portanto falarmos em alta velocidade. Mas essa é que eu digo que, vamos lá ver, nós somos muito passivos, nós algarvios.
temos aqui uma sensibilidade muito passiva, quer dizer, eu não compreendo, às vezes parece que a gente manda um fax e estamos um telex, um fax, não é? Agora é um e-mail, ainda sou dessa geração, porque é o seguinte, veja bem, a gente parece que manda um e-mail e estamos à espera de uma resposta, a gente parece que não mexe no carro e vamos resolver o problema, e depois quando eu vejo, às vezes os vossos enfim, eventos e não sei o quê, vem o senhor secretário de Estado, vem o senhor presidente do turismo de Portugal, vem essa gente toda muito pomposa, muito não sei o quê, muitos gráficos, muita coisa, mas ninguém pergunta, sei lá, você andou na Via do Infante? Viu a desgraça que é a Via do Infante, o piso? O que é que nós fazemos? Como é que nós vamos construir riqueza aqui neste Algarve se já nem conseguimos manter o que temos? Mas isso tem muito a ver. Desculpa lá. É que isso estamos a analisar o problema com muita latitude, porque o André, de certeza absoluta, pugna pela opinião que tu tens, não duvido. Porque isso é consensual, mas também aduzo que o André se calhar tem poucas possibilidades de tentar ou mandar executar ou tentar fazer uma parceria para que se execute, porque não depende. Não temos competências obviamente, para isso, como é óbvio. Não tem competências. Não, isso eu sei que não mas tem competências. Mas o magistério de influência é importantíssimo. Com certeza, sem dúvida, claro que sim, isso é evidente. Voltando ao início da tua introdução para fazer a questão do André, a questão que eu colocaria são questões de princípio. E o André, nas suas intervenções últimas, diz, e com algum orgulho e se calhar com razão, diz, o nosso turismo está melhor, aumentámos o número de turistas, aumentámos o número de camas e, portanto, eu congratulo-me com isso, porém a questão que se impõe é, temos turismo em excesso? Não, nem de longe nem de perto. Temos diversos desafios pela frente. Quando eu digo que o turismo está melhor, claramente temos factos, e eu gosto muito de trabalhar com factos que demonstram claramente aquilo que muitas vezes nós anunciamos e nós defendemos. Quando eu digo que o turismo está melhor, reforço, por exemplo, o facto de estarmos com a taxa de sazonalidade mais baixa da última década, se não de sempre. Os números não temos para trás de 2014, mas em 2014 nós estávamos com uma taxa de sazonalidade de 43%. Para aqueles que nos ouvem, e assim, grosso modo, a taxa de sazonalidade acaba por ser o peso daquilo que são os 3 meses da época alta face àquilo que é o conjunto da atividade turística que desenvolvemos ao longo do ano. E, portanto, como eu dizia, em 2014 nós estávamos com uma taxa de sazonalidade de 43%. Nós chegámos ao final de Então, em termos daquilo que é a taxa de sazonalidade. O que quer dizer o quê? O que quer dizer o quê? Quer dizer que estamos a conseguir fazer com que a atividade turística se desenvolva ao longo de todo o ano, através daquilo que é a diversificação da oferta, através daquilo que é a diversificação dos mercados, inclusivamente tendo meses de crescimento superior em percentagem fora da época alta do que efetivamente nos meses da época alta. O que também é normal. Na época alta, por norma, já estamos plenos, já estamos praticamente cheios, portanto é natural que tenhamos aqui muita margem para crescer fora da época alta. E felizmente, em particular, os últimos 2 anos têm-no revelado bastante bem. Se já em 2024 versus a 2023 tínhamos verificado, por exemplo, crescimentos em média entre janeiro e abril de 14% a 16% e depois, por sua vez, entre outubro e dezembro, entre 10% a 11%, agora, de 2025 para 2024, voltamos a ter meses de fora da época alta em que voltamos a ver esses crescimentos exponenciais, o que é um excelente sinal para a região no que diz respeito a termos atividade turística ao longo de todo o ano. Vamos aos últimos números que recebemos agora. Agora os últimos números que saíram são os números de novembro. Nós em novembro, para além de termos crescido de uma forma geral a todos os indicadores, nós, por exemplo, crescemos 22% no que diz respeito a turismo nacional versus novembro do ano passado. Portanto, isto também é claramente um sinal de afirmação e de reconhecimento de que, de facto, o Algarve continua a ser o principal destino de férias do país. Se me permite, só para terminar a questão do melhor, eu não digo mais, digo melhor turismo. Crescemos claramente em valor. Nós, em outubro de 2025, atingimos o total dos proveitos contabilizados pelo INE, e estamos sempre a falar só com aquilo que contabiliza o INE, que sabemos que há muita coisa que fica de fora, eu também refiro isto sempre, mas em outubro de 2025 nós atingimos os proveitos totais de 2024.
Portanto, temos aqui mais 2 meses a gerar proveitos para além daqueles que já foram gerados sim, mas a gente em 2024. sabe que... Isto tem muito a ver com a valorização da nossa oferta. Sim. Não só na época alta, mas também com o crescimento da oferta fora deste período da época alta. Aí bateu aí num ponto importante. É porque se o crescimento do turismo, ou se o turismo acresce ou cresce por via da sazonalidade, isto é, temos melhor sazonalidade, isto é, há mais turismo nas épocas baixas, e portanto o turismo cresce por isso é um bom indicador. Sem dúvida. A questão que se coloca é se nós temos indicadores, ou se a entidade, em princípio, deveria tê-lo, indicadores que nos indiquem a carga turística nos diversos períodos do ano. Eu vou-lhe explicar porque é que eu digo, porque é que eu entendo que nós não temos turismo a mais, nós temos um desafio ao nível daquilo que é a gestão dos fluxos turísticos. E vou-vos dar um número que é claro, acho que é bem revelador deste desafio. Nós em 2024 tivemos 21 milhões de dormidas contabilizadas pelo INE na nossa região. 70% dessas 21 milhões de dormidas concentraram-se em apenas 3 concelhos da nossa região. E nós somos 16. Certo. E mesmo nesses 3 concelhos, que até são 3 concelhos com uma área territorial bastante considerável, estamos a falar de Albufeira, Lolé e Portimão, essa concentração de 70% de 21 milhões de dormidas na nossa região são maioritariamente, ou 90% ou 99% junto à costa. E, portanto, este é o nosso grande desafio. Nós temos que gerir melhor os fluxos turísticos, tanto no tempo como no território. Não podemos ter a região, como dizia o Zé Manuel há pouco, a abarrotar durante o período da época alta e depois praticamente vazia, como tivemos durante muitas décadas, fora daquilo que eram os 3 ou 4 meses de verão. Nem podemos ter tudo concentrado nos mesmos 2 ou 3 municípios da nossa região. É óbvio que é onde temos maior número de oferta de camas, maior número de oferta hoteleira, melhor qualidade na oferta hoteleira. Mas isso não quer dizer que nós não possamos levar as pessoas para o resto da região. Mas isso depois, lá está. Depois temos outros desafios que jogam com isso. A mobilidade dentro da região não ajuda. As dificuldades e o desafio que nós temos em termos de mobilidade na região, já falámos na ferrovia. Felizmente temos uma concessão lançada pela AMAL há alguns anos de um serviço de autocarros que liga os 16 concelhos da região. Há meia dúzia de anos atrás nem essa concessão ainda existia. E, portanto, é muito difícil, não, lá está, conforme dizíamos há pouco, não só para quem reside e trabalha na região, mas também para quem visita, visitar toda a região, a não ser por força daquilo que seja o aluguer da viatura própria ou através de uma renta-car, que obviamente também é bom que também tenhamos atividade para essas empresas. Mas de facto este para mim é o grande desafio que a região tem nos próximos anos. É esta gestão dos fluxos turísticos, tanto no tempo, estamos a fazê-lo, como no território. Homogeneizar o território na sua globalidade. Sem dúvida, temos que ter a oferta, se queremos que as pessoas conheçam o nosso interior, as pessoas têm que ter infraestruturas não só para lá chegar, mas também para usufruir desse território. Têm que ter a infraestrutura a nível de alojamento, de animação turística, dos diferentes tipos de atividades que possam fazer, de facto, com que as pessoas conheçam essas partes do território que estão menos massificadas, mas que de facto também são aquelas que nos trazem a nossa maior autenticidade, a nossa maior identidade, onde temos mais vincadas aquilo que são as nossas tradições, as nossas culturas, raízes, que de facto também são isso que as pessoas procuram. E portanto é esse o nosso trabalho que temos feito. André, por exemplo, nós antigamente, eu já sou um bocadinho dessa época, do antigamente, tínhamos as amendoeiras em flor, que eram o Abril em Portugal, enfim, tínhamos alguns motivos para atrair as pessoas, até quando não havia quase turismo internacional. Hoje em dia é um complexo porque era do tempo da outra senhora ou é porque não temos capacidade novamente de reativar esse tipo de ações a quem eu chamo animação, a quem eu chamo, vamos dizer, aquilo que é fundamental, porque se nós não tivermos animação durante os tais 10 meses, eu até costumo dizer que, lamentavelmente, o Estado gasta casturos em julho e agosto quando não precisa. Não é? Deixasse os empresários trabalhar, os empresários têm capacidade de trazer música, de trazer animação, de trazer tudo para satisfazer os nossos turistas. Não. Carrega-se e despeja-se milhões em cima daquilo que já não é preciso promover. E traz animação, toda a maneira feita, os carreiras da vida, tudo, que não há turista nenhum, a não ser o nacional, que vá atrás dos carreiras da vida, como a gente sabe.
Porque é o seguinte, nós temos que mudar o nosso paradigma. O meu problema é que nós estamos num paradigma do pouquinho. Focou aqui 3 destinos. Portimão, que é Praia da Rocha e adjacentes, Albufeira e Lolé. Bom, tirando o concelho de Lolé, que tem os 3 empreendimentos talvez mais emblemáticos, e não só emblemáticos, dos melhores da Europa, temos que dizer o que é que também temos. Sem dúvida. Do melhor. Temos muita coisa boa. Epá, temos do pior. Albufeira é do pior que existe. O que é que se faz àquela terra? Como é que é possível? Havia um senhor aqui no Algarve, que foi governador, que proibiu haver os outdoors e aquela coisa toda com os símbolos em inglês, em alemão e tudo. Epá, Albufeira, já não há uma palavra em português. Ando naquelas ruas e aquilo é uma vergonha. Aquilo já não é Portugal, aquilo já não é Algarve, aquilo já não é nada. E nós estamos a trazer o quê? Turismo pé rapado, de gajos todos tatuados, que chegam às 8 da manhã do aeroporto e já querem feijão. Epá, eu sou português, desculpe lá, eu sou português, vou a Sevilha, eu não quero bacalhau. Percebe o que eu quero dizer? Ou seja, nós temos que mudar o nosso paradigma do nosso turismo. Nós não podemos estar satisfeitos. Nós temos que tomar atitudes. Epá, tirar outdoors das estradas, ou das ruas, ou não sei o quê, é uma atitude. Desgrafitar é uma atitude. Plantar árvores, tratar não me digam que é difícil, não é difícil, é agir. E eu vejo uma passividade anos após anos. E depois o pior é que você vê um grafite numa parede, a seguir ninguém limpa, Vem outra a seguir. vem outra a seguir, e outra a seguir. E quando agora formos limpar os grafites, tudo sabe o que é que o Estado vai dizer? Não temos dinheiro. Porque é tanto o custo de limpar esta pouca vergonha toda e os lixos abandonados nas bermas da estrada. Nós temos que cuidar da nossa casa. A nossa casa é o Algarve, é a nossa região. E nós temos que ter a coragem de dizer isto na cara das pessoas. Sem dúvida. E temos a coragem de dizer isto, seja onde for publicamente. Porque senão acham que está tudo bem. E quando me criticam a mim, eu digo assim, epá, mas será que eu sou algum extraterrestre? Eu não sou nenhum extraterrestre. Eu sou um cidadão comum que anda no meio da rua e vejo as tristezas. E eu, quando vou viajar, porque também tenho o prazer de viajar, eu vou para onde sinto bem. Eu vou-lhe dizer, hoje já sabe onde é que eu me sinto bem, em Paris, em Roma, em lugares civilizados. Porque já frequentei também muita porcaria da Jamaica e de outros sítios que a gente vai, está bem, tem lá os coqueiros e o mar azul, mas o que é que me interessa isso? Interessa-me também tudo o resto. A nossa gastronomia hoje é pizza, é kebab, é hambúrguer e não sei o quê. Onde é que está a nossa cozinha regional? A CCR faz o não sei o quê da cataplana e mais a comida mediterrânea e tal. Gastaram-se mais não sei quantos milhões em recursos, mas o que é que se criou? Bola. Desculpe dizer isto. Mas eu não estou a criticar, porque acho que é fundamental fazer-se esse tipo de ações para tentar segurar. Mas depois não vejo, quer dizer, os licenciamentos, seja o presidente do Porto, seja o presidente de Lisboa, toda a gente se queixa dos chamados licenciamentos livres, ou lá como é que chamam, cada um faz o que quer. Licenciamento zero. Licenciamento zero, não sei o quê. Epá, e não há disciplina não há disciplina, mas não há falta de coragem de porquê? De resolver as situações. Eu não acho que haja falta de coragem, Zé Manuel. Eu acho que, como dizia, não sou assim tão crítico. Acho que temos coisas muito boas na nossa região. Temos coisas que podemos, sem dúvida, efetivamente melhorar ao nível daquilo que é o cuidado do espaço público. E estou em crer, ainda para mais agora, tendo entrado numa nova fase, num novo período de mandatos autárquicos, estou em crer que os nossos autarcas estarão empenhados nos próximos anos, precisamente porque esse foco também lhes é exigido pelas próprias populações. Os autarcas dizem, eu falei com o IP, eu falei com não sei dentro quê, daquilo que são eu as falei competências, com não sei o que mais e ninguém resolve. Dentro daquilo que são as competências de cada uma das entidades, pois José Manuel, eu também. O pormenor da rotunda das 125. É ridículo. Mas agora deixa-me lá fazer uma pergunta aqui mais. Não, mas eu faço aquilo que estão a dizer e que estão a discutir. Mas permita-me só referir aqui uma coisa, a uma questão que o Zé Manuel falava, que tinha a ver com a questão das animações. Nós temos uma região extremamente dinâmica durante todo o ano, efetivamente. Não só por força daquilo que é a iniciativa dos privados, mas também por força daquilo que é a iniciativa dos municípios, com as tais animações durante o período de verão. Dizer-lhe que... De verão.
E eu dizer-lhe que, isto tudo para dizer o quê? Dizer precisamente que no que diz respeito àquilo que é, nomeadamente em termos estratégicos para o turismo, eu diria que 90% daquilo que nós apoiamos, que nós incentivamos a que aconteça e que trazemos para a região, o nosso foco é fora da época alta, claramente. Dou-lhe o exemplo daquilo que foi um programa, eu já lhe chamo saudoso, porque infelizmente não teve continuidade, não obstante termos já feito por diversas tentativas para voltarmos a ter um programa do género. Mas, por exemplo, o 365 Algarve. Sabe quem é que inventou esse slogan? Foi de outubro até Sabe maio. Quem é que inventou esse slogan? Foi a Associação de Discotecas do Algarve. Pronto. Esse tipo de projetos... Até isso mataram essa animação. Não obstante, nós não termos agora um 365 Algarve, nós continuamos a apoiar as coisas nesse sentido. Ou seja, quando um promotor de um evento, seja ele nacional, internacional, seja o que for de que tipologia seja, que vem ter connosco para querer fazer um evento no Algarve, nós incentivamos sempre para que seja fora da época alta, para que, lá está, para incentivar a tal atividade fora da época alta. Estes números, por exemplo, que tivemos agora de novembro, não são por acaso. Recordemos que o GTP... Houve um MotoGP em Portimão, precisamente, e que não impactou só em Portimão, impactou em toda a região. Claro, mas era essa a minha questão. E é essa, então, mas é melhor fazer esse tipo aposta. De eventos é essa a nossa do aposta. Que andarmos a fazer não sei o que, a concertina no hotel da esquina e estamos a gastar peanuts. Temos que ter de estamos tudo, a distribuir peanuts pela... Eu acho que temos que ter tudo. Eu acho que temos que ter tudo. Temos que ter oferta. Eu fui empresário durante 30 anos. Eu fui empresário durante 30 anos. Nunca recebi €1 para a animação. Fila, eu como empresário. Nunca esperei que alguém me pagasse fosse um reis folclórico, fosse um acordeonista, fosse um pianista, fosse o que fosse. Nós temos que incentivar os empresários. Os empresários, eu também faço uma crítica. Porque os empresários estão sempre na teta do subsídio e do não sei o que. Também faço uma crítica, peço imensa desculpa aos meus colegas empresários, mas é uma vergonha. Falta água, a torneira tem que ser inteligente, temos que pedir um subsídio para a torneira inteligente. Por amor de Deus, não sejam ridículos. Muitos não têm, mas também se encontrarmos soluções que possam ajudá-los. Não sejam ridículos. Não, mas então, para já, saúdo a posição liberal da sua opinião. Relativamente, enfim, ao seu discurso, e nessa circunstância pergunto-lhe se entende, relativamente ao número de camas turísticas, sim, entende que é o mercado é que deve regular se há mais ou se há menos, ou a entidade regional deve ter opinião sobre isso e deve proibir o aumento de camas turísticas em determinadas zonas, por exemplo, nos três concelhos que referiu, Albufeira, Lolé e Portimão, não por esta ordem, se calhar Lolé, Albufeira e Portimão. Se entende que deve ter digamos, uma imposição e limitar, porque já estamos em excesso, ou deve ser o mercado que deve funcionar. Eu aí também tenho uma posição muito liberal. Eu acho que deve ser o mercado a funcionar. Agora, nós Está gostávamos... Eu tenho razão. Eu assumo. Agora, entendo que nós poderíamos e deveríamos ter uma palavra a dizer sobre isso. Eu costumo dizer, quando falamos sobre a questão das competências e das atribuições das entidades, ainda para mais numa altura em que estamos precisamente a rever a famosa Lei 33, que estabelece as competências e as atribuições das entidades regionais, que nós entendemos que nós podíamos exercer mais e melhor algumas das competências, nomeadamente que estão neste momento atribuídas, em particular ao turismo de Portugal. Eu penso que estão a discutir essas matérias. Estamos a trabalhar precisamente nessa alteração legislativa que eu espero que venha conduzir precisamente a isso mesmo. Porque eu costumo dizer, eu tenho um terreno ao lado da sede da região de turismo. Pode nascer lá um hotel que eu posso só saber no dia em que abrir ou no dia em que puserem uma placa à porta a dizerem que vai abrir ali um hotel. Infelizmente, já houve tempos em que nós emitíamos pareceres sobre essas matérias, mas precisamente desde a Lei 33 deixámos de o fazer. E entendemos que o devíamos fazer precisamente porque temos um melhor conhecimento do território, temos uma melhor articulação com todas as entidades a nível regional, com os municípios, com as entidades que regem efetivamente o território e, portanto, creio que poderíamos ter um papel mais ativo e mais interventivo e desejo que o venhamos a ter em função desta alteração legislativa. Mas, reconduzindo a essa questão, uma resposta que costumo dar também muitas vezes quando alguns jornalistas perguntam, então, e acha que devia haver mais hotéis na região? Não preocupa esta questão de mais hotéis, os fundos a virem para a região? Eu digo que não.
Não me preocupa, pelo contrário, e sim, precisamos de mais oferta hoteleira na região. Nomeadamente e em particular naqueles territórios onde não existe. Eu não creio que tenhamos que colocar uma limitação a territórios onde já existe bastante oferta hoteleira. Acho que aí a aposta deve passar pela requalificação, como está a acontecer efetivamente por muitos destes investimentos que temos vindo a acontecer nos últimos anos, nomeadamente com esta vinda de alguns fundos internacionais, em que, diga-se, 80% daquilo que tem surgido nos últimos anos na região não é construção nova, não são novos hotéis. São hotéis que foram adquiridos por outras marcas, por outras empresas, que foram requalificados. 10 anos ou 12 anos para aprovar um hotel. Temos alguns exemplos. O custo dessa operação, eles preferem pagar. Olha, está aqui um hotel. Temos já alguns exemplos por diversas vezes referidos. É quase comprar uma licença. Veja-se o exemplo do Umbria ali no interior de Lolé, levou 20 anos. O Helder está sempre a referir, levou 20 anos ou mais. O hotel Quinta do Lago levou 5 ou 6 anos. Mas hoje é reconhecido como uma infraestrutura de qualidade num território de interior, perfeitamente integrada dentro do território, com aposta na sustentabilidade e reconhecida do ponto de vista daquilo que é a qualidade da oferta turística que apresenta. O Barrocal foi desprezado. É este trabalho que temos que continuar. Eu quando ouço o Sr. Presidente da Câmara de Alcotim ou da Câmara de São Brás dizer-me que tem empresários interessados em desenvolver oferta turística de qualidade a nível de alojamento no Concelho, tem todo o meu apoio. E é por isso que nós, ao nível do nosso gabinete de apoio empresário e ao nível daquilo que é a nossa capacidade de fazer a tal magistratura de influência e contacto com as entidades, não concorda, apoiamos essas a zona do interior deveria ter infraestruturas tais como grandes centros de congressos, grandes centros desportivos, etc. Já o disse por diversas vezes. Deslocalizasse, porque a distância entre um hotel e outro hotel por causa de um congresso é quase a mesma distância num autocarro, porque eles de qualquer maneira somos uma região pequena, do ponto de vista europeu, quer dizer, percorre-se de uma ponta à outra em 2 horas. É uma cidade. E faltam-nos infraestruturas, a gente, por exemplo, a nível desportivo, praticamente não temos grandes infraestruturas desportivas para grandes estágios internacionais, etc. Estamos melhores, temos um estádio do Algarve em que eu quis fazer, para quebrar a sazonalidade, e eu costumo dizer, a gente tem que começar pelas pontas, não é? O setembro, outubro e o junho, maio, abril, e eu em junho pensei, uma maluquice minha, Zé Manuel Trio, de trazer aqui o David Guetta, mais uns artistas, não sei o quê. Eu fui ali ao estádio do Algarve, aliás, primeiro falei com a entidade, depois fui ao estádio do Algarve, fui lá recebido por um diretor. Bom, o problema era o cuidar da relva, e a relva custa 150 mil euros, ou não sei quantos, não sei o que mais. E eu pergunto, eu queria fazer aqui um grande festival que ia atrair, se calhar, 20 ou 30 mil pessoas num fim de semana ao Algarve, numa média estação, que é, nós temos primeiro que conquistar a média estação, e depois pensar, porque isto é como nós, por exemplo, no nosso negócio. É ir estendendo. Nós tínhamos um negócio garantido sextas e sábados, e depois nós pensávamos como é que vou garantir quarta e quinta, e depois de garantir a quarta e quinta, como é que vamos garantir a segunda bom, o domingo a gente logo fez e tal, pronto. E isto é uma visão que nós temos quase que fazer para a nossa sazonalidade. Bom, eu pergunto também aqui uma questão que ficou um bocado dúbia, que é, a Fórmula 1 é em agosto? Não. Esse é o mês que temos a garantia que não será. Pronto. Deus queira que sim. Isso ficou em contrato. Trazer a Fórmula 1 no mês de agosto era uma coisa perfeitamente não deixa de ser a Fórmula 1, efetivamente. Mas foi o esforço que fizemos. Foi o esforço que fizemos nós para trazer a Fórmula 1. Tínhamos perfeita noção de que nos campeonatos do mundo de Fórmula 1, ao longo do ano, existe uma janela da Europa, que é a janela em que eles fazem os grandes prémios da Europa. E essa janela tem precisamente início em junho e termina em setembro. E, portanto, uma das questões que colocámos efetivamente como questão no contrato era que não fosse pelo menos em agosto. Sim, é que eu vi isso nas notícias e disse isto é um absurdo. O nosso esforço neste momento ainda não está definida a data, mas obviamente o nosso esforço é que seja ou no início desta janela ou André, no final desta janela. Deixa-me só, antes de nós, vou voltar um bocadinho atrás relativamente à questão e à opinião do André relativamente ao mercado, à forma do mercado funcionar. E, portanto, em síntese, em tese, estamos de acordo, o mercado deve funcionar e deve regular, designadamente pela lei da procura e da oferta, mas, eu entendi das suas palavras aquilo que vou agora sintetizar, a entidade regional de turismo serve precisamente para isso, para
para complementar aquilo que o mercado não estabelece, designadamente ir para o interior, enfim, tapar os buracos que o próprio mercado cava para não ser não entrarmos num neoliberalismo económico. E no fundo estruturarmos oferta, animação, o que for, para incentivar que isso aconteça. Muito bem, estamos completamente, até parece que é do meu partido. Agora, deixa-me só dizer, é que isso traz, e eu aqui, perdoar-me-á, desde logo falo como farense, isso aporta desequilíbrios ambientais, designadamente, enormemente em Faro. Todos os turistas, ou quase todos os turistas, ou grande parte do fluxo turístico no Algarve, chega no aeroporto. Porto de Faro. Chega em Faro. Certo. Chega numa freguesia que se chama Montenegro. Certo. Curiosamente. E portanto, Faro, e raramente são aqueles que ficam em Faro. São raros os turistas que ficam em Faro, e quando ficam uma noite ou para entrar ou para sair. E portanto, a carga ambiental, a carga social que isso aporta sobre Faro é imensa. Nunca ninguém, nem Presidente de Câmara, nem Governo, nem Entidade Regional de Turismo, ninguém se preocupou com isso. Isso é uma situação, dir-me-á, depois eu vou responder com aquilo que o Zé Manuel diz, dir-me-á, pois nós não temos competências para isso. Não era isso que eu ia dizer. Dizia que não é verdade, porque ainda agora relativamente poucos dias, precisamente naquilo que foi uma cerimónia que tivemos a oportunidade de fazer no aeroporto, para assinalar o passageiro 10 milhões, que passou pelo nosso aeroporto em 2025, o atual Presidente de Câmara de Faro teve precisamente de dizer na cara de quem gera o aeroporto de Faro, precisamente de que há que ter esse cuidado com aquilo que são os impactos provocados pela atividade produzida pelo aeroporto de Faro, com essa chegada dos turistas a Faro, nomeadamente no território e em particular na freguesia de Montenegro, ao qual, inclusive, também já agora refira-se, o Sr. Ministro das Infraestruturas presente na sessão teve a oportunidade imediatamente de responder diretamente ao Sr. Presidente de Câmara, que concordava totalmente com ele e, portanto, que algo tinha que ser feito nesse sentido. O Dr. Miguel Pinto Luz foi candidato pelo Algarve nas legislativas e está ciente dessa situação. Todavia, uma coisa é estar preocupado com o assunto, como referiu, e outra coisa é fazer. E, portanto, o Sr. Presidente da Câmara tem a obrigação, ou teria a obrigação, muito rapidamente de resolver esta situação. Esta situação resolve-se com uma participação económica por parte do aeroporto, seja lá qual for a empresa ou qual for o método de financiamento, para que a situação se resolva, porque sob o ponto de vista ambiental e social, não sei se já reparou a máfia que existe na parte dos TVDEs, nas lavagens dos carros, quer dizer, é uma coisa que isto parece o Bangladesh. Eu diria, como toda a atividade, tem impactos positivos e tem impactos negativos. E, não, é positivos para Faro e para Montenegro é zero. Também não tem. Eu olho para o aeroporto de Faro e vejo hectares e hectares de terreno, porque aquilo está vedado, não é? É normal. Esteja verdade, questões de segurança. Eu vejo hectares e hectares. E aqueles tipos não disponibilizam 10 mil metros, 5 mil metros, 8 mil metros, acho que tem sido feito um esforço. Acho que tem sido feito um esforço para melhorar. Tirar os parques de estacionamento exteriores. Cheguem a um acordo. Os lojistas do aeroporto não têm lugar para estacionar. Posso-vos dizer que... Os aeromoços, como é que se diz? Eu sou meio os hospedeiros. Os pilotos não têm lugar para estacionar um carro dentro do aeroporto. Posso dizer que tem sido feito um esforço. E, inclusive, por força daquilo que foi a participação na última reunião do Conselho Consultivo do Aeroporto, no qual nós pertencemos, assim como muitas outras entidades da região, tivemos a oportunidade de conhecer aquilo que é o plano de investimentos a longo prazo por parte da empresa que gera o aeroporto, precisamente na perspectiva de melhorar essas questões à volta do aeroporto, de criar melhores condições para os trabalhadores, de criar melhores condições para a prestação dos serviços relacionados com o aluguer de viaturas, com o transporte dos TVDEs, com tudo isso.
É um plano ambicioso, a longo prazo, mas que esperamos mas o estacionamento é tão difícil com vários de construir. Passos, uns a médio prazo, outros a longo prazo. Pá, hoje um estacionamento, chamem os chineses, pá, por amor de Deus, comecem a chamar os chineses para resolver os problemas. Aí nessa observação, por amor de Deus, pá, nessa observação Zé Manuel tem toda a razão. Para se fazer um troço de uma estrada entre o Cadoc e não sei a ponte para Albufeira leva 3 anos. Para se fazer uma variante para o Olhão leva não sei quantos anos. Para fazer uma nessa rotunda, observação e nessa comparação, se me permite, tem toda a razão. Ainda agora no final do ano, por amor de Deus, no congresso da APAFT em Macau, foi lá referido que enquanto nós levamos, ou estamos a levar 50 ou 60 anos para decidir onde é que fazemos um aeroporto, os chineses em 10 anos fizeram, eu já não me lembro quantos aeroportos é que eles disseram, mas em 10 anos fizeram vários aeroportos. Mas isto é o mal do nosso país muitas vezes, estas coisas. Não, mas é tudo isso que eu acho que, por exemplo, eu coitadinho do meu amigo Pinto Luz, cada vez que faz um post leva uma castanhola, não é? Porque quer dizer, relembro logo o senhor. Via redes sociais. Claro! Não pensar que bates no senhor. Não bate no senhor, mas quer dizer, leva logo, não é? Quer dizer, e depois, ele já não tem tempo para trabalhar. Eles levam os dias a cortar fitas, porque foi os 50... Esperemos que venham também cortar fitas cá em baixo. Os 10 milhões do aeroporto, foi não sei quantos, depois veio não sei aqui, mas como é que eles estudam um projeto? Como é que eles decidem fazer alguma coisa? Por isso é que isto não anda, desculpe lá, mas isto não pode andar. Perdemos muito tempo em estudos, eu também acho isso. Poxa, perdemos muito tempo em estudos, e depois aparece sempre, nós temos um defeito, não é? Até na legislação. Porque nós dizemos assim, nós precisamos legislar isto. Há 50% diz o caminho é este e os outros 50% tentam encontrar problemas para não se legislar. Ou então a forma de contornar aquilo que se está a legislar. É uma coisa impressionante, então nunca se consegue fazer nada, está a perceber, neste país. É projeto em cima de projeto, as cidades estão paradas, não é? Enfim, infelizmente... Sou eu sempre... Que faça a gestão do tempo, porque ele começa a falar e não quer saber. E então eu vou ver, vamos lá ver. Aqui a opinião do José Manuel Trigo é muito simples. Acha e entende que o Algarve se impõe pelo preço baixo. Qual é a sua opinião sobre isso? Acho que não, pelo contrário. Acho que precisamente tem feito um caminho precisamente para contrariar essa sensação. Bom, se é para contrariar isso é porque existe. A política existiu, pode ser... Existiu, obviamente, e existe dentro daquilo que é a diferente oferta que nós temos na região. Nós, o tipo de turismo que temos na nossa região não é igual em toda a região. Apesar de sermos uma região relativamente pequena, como eu dizia há pouco, na dimensão europeia, a verdade é que temos diferentes tipos de oferta de turismo. Mas isso até é um problema, porque, por exemplo, nós temos Quarteira de um lado e depois temos a 500 metros a Quinta do Lago. Eu não acho que seja problema. Isso é uma disparidade absoluta. Quando há uns anos atrás, ou quando há algumas ocasiões, algumas pessoas me dizem, isto devia ser um Mónaco. Eu não queria que o Algarve fosse um Mónaco. Eu, pessoalmente, não queria. Da mesma maneira que não queria, como dizia também nos últimos tempos, que não quero ver um crescimento, ou não gostava de ver um crescimento a nível dos hóspedes e das dormidas, a crescer a 2 dígitos nos próximos anos. Eu acho que chegámos a uma fase de maturidade e de consolidação do nosso destino, em que não é isso que nós procuramos. A não ser que fosse com o desenvolvimento do interior e do combate à sazonalidade. Que isso seja acompanhado de um equilíbrio na tal gestão dos fluxos turísticos. Claro, Por isso é que eu prefiro que nós consigamos desenvolver e dinamizar mais a atividade turística em toda a região e continuarmos a crescer como estamos a crescer. Nós vamos fechar, ainda não temos os números de dezembro, mas já vamos fechar 2025 com um crescimento, por exemplo, na ordem dos 2% ao nível dos hóspedes. Nós já chegámos a crescer nos últimos anos 6, 7, 8 e 11% ao nível dos hóspedes. Se agora registássemos esse nível de crescimento, eu estaria mais preocupado. Por aquilo que é a pressão no nosso território, por aquilo que é a pressão nas nossas comunidades. Tem que ser vocacionado para a tal sazonalidade. Agora, quando falamos em valorização é aquilo que o Algarve tem feito naquilo que tem sido a sua oferta turística. Há uns anos atrás acusávamos de estar muito baratos. Depois, passados uns anos, já nos acusavam de estar muito caros. Inclusive diziam que estavam muito caros para os portugueses virem para o Algarve, que os portugueses não vinham para o Algarve. Os números, felizmente, mostraram claramente o contrário. Conseguimos valorizar a nossa oferta e crescer no turismo nacional, crescer no turismo internacional, nos mercados consolidados, nos mercados não consolidados. André, portanto, eu acho que estamos a fazer um bom caminho. Uma coisa, deixa-me só terminar.
Uma coisa, certo, uma coisa é o trabalho que se pretende fazer e que se está a fazer, a ver pelo aquilo que diz, e é também visível sob o ponto de vista público. Exatamente. Outra coisa é, nós atualmente temos um turismo de preço baixo. Estamos a virar a página. Estamos a tentar subir. Isso influencia designadamente isso por causa do Mónaco, quando referi. O Algarve nunca pode ser um Mónaco, sabe porquê? Porque é melhor, tem muito mais condições que o Mónaco. Tal e qual. E, portanto, nunca se pode impor com as características do Mónaco, que são completamente diferentes. Nós temos condições muito melhores que o Mónaco. Poderíamos ter condições para ser um Mónaco muito melhor. Sem dúvida. Agora, diferença... E somos reconhecidos como tal. E sabe qual é o problema? Não somos. Porque a marca Algarve é muito inferior à marca Mónaco. Eu não vou comparar, esse é que é o problema. Eu não vou comparar com a marca Mónaco. E agora pergunto-lhe o que é que acha... Perdão? A questão da diversidade. O que é que o Mónaco oferece e Com o que certeza. é que o Algarve oferece. Não, vamos lá ver. O Mónaco é mais pequeno que a Quinta do Lar. Obviamente. É absolutamente... Mas está bem, nós temos partes do nosso Algarve que são o nosso Mónaco. Eventualmente. Tu dizes uma coisa que é... Eu acho que a marca Algarve tem condições para ser das melhores marcas do mundo. E é. Não é por acaso. Não estamos de acordo com isso. Não é por acaso. Não estamos de acordo com isso. E não estamos de acordo, com certeza. Certamente muito de acordo. Porque, repare, não é uma questão nem de quando... Deixa-me só fazer esta pronúncia no sentido... É por isso que o André veio cá por isso. Para contrariar essa ideia. Quando somos o único destino no mundo reconhecido como o melhor destino do mundo de praia, comparados com Seychelles, com as Grécias, com os Santorinis, com tudo isso, somos o único destino no mundo a ser reconhecido por 4 vezes como o melhor destino do mundo de praia pelos World Travel Awards. Quando temos uma Liberty e uma Fórmula 1 a quererem vir para o Algarve, é óbvio que nós queríamos que eles viessem, mas eles também quiseram vir. Eles também procuraram o Algarve. E não foi só pelo circuito. É por tudo aquilo que o Algarve oferece. Pelas suas infraestruturas hoteleiras, por aquilo que é a sua qualidade de oferta turística, por aquilo que é o território. Não é só por termos um autódromo topo de qualidade a nível mundial. É porque o Algarve também tem essa procura. E para contrariar precisamente essa ideia que referia, dar-lhe outra nota. Costumo dizer isto por diversas vezes. Dentro das diferentes atribuições e funções e competências que desenvolvemos, confesso que tenho um gosto muito particular por aquilo que é a promoção externa. Por aquilo que são as ações de promoção externa. Porque nós andarmos por este mundo fora, e a partir do momento em que dizemos que somos do Algarve, ver o brilhozinho nos olhos das pessoas, o reconhecimento de quem já cá esteve, ou o desejo de quem quer cá vir, por tudo aquilo que já ouviu falar do Algarve, infelizmente, e digo isto também por diversas vezes, que pena nós a nível nacional, dentro do nosso país, e que pena então, muito em particular, dentro da nossa própria região, nós não termos a capacidade de ter esse reconhecimento. Esse tal reconhecimento daquilo que é o valor da marca Algarve, esse tal reconhecimento daquilo que é a qualidade da oferta que nós temos, aquilo que é a qualidade do nosso território, que o Zé Manel sem dúvida refere por diversas vezes, que do ponto de vista daquilo que é a natureza, as nossas praias, o nosso interior, que fomos claramente brindados com um território fantástico. E temos esse reconhecimento lá fora. Infelizmente, muitas vezes não vejo esse reconhecimento. Mas deixa-me só, já te passo a palavra. Isso leva-nos ao início aqui do nosso podcast. E que ele começou com... É lamentável, uma pessoa sai do aeroporto de Faro e leva com uma 125 no estado em que está. Sem dúvida. Mas não é sem dúvida. Mas, André, o que a mim me preocupa é que eu pergunto, desgrafitar é caro. Não, claro que não. Retirar outdoors é caro. É uma questão de se fazer. Ter 3 centímetros ou 4 ou 5 centímetros de asfalto na via do Infante é caro. Vamos à falência. Sabe o que é que me choca? Sabe o que é que me choca? E partilho aqui convosco também. É, numa reunião com as infraestruturas de Portugal, precisamente que tive há tempos sobre diversas matérias, e em que, a determinada altura, ainda que sabendo que não era competência deles, porque é uma concessão, fiz o comentário, agora a ver é se temos o piso asfaltado na via do Infante, porque de facto desde que deixámos de ter portagens aumentou bastante o tráfego e degradou-se bastante o piso. E portanto é necessário ali uma intervenção. Já estava degradado. E não, uma técnica que estava presente na reunião diz: boa sorte, Sr. Presidente, agora sem portagens quero ver como é que vão manter a autoestrada. Ao qual eu respondi imediatamente, peço desculpa, mas
Quantas autoestradas deste país não têm portagens e são mantidas também pelo Estado, pelas concessionárias e pelas IPs desta vida? Mas, Portanto, é esta postura, e aí o Zé Manuel e o Carlos têm toda a razão quando referiam, é a falta de reconhecimento ou a falta de capacidade ou de peso político, chamemos-lhe o que quiser, de uma região, sem dúvida. Mas assim podemos falar de outras coisas. Eu, por exemplo, nesse aspecto, Zé Manuel, tenho uma opinião muito própria. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que é a nossa população. Nós somos 450 mil gatos pingados. Desculpem-me a expressão. Está bem, faltam votos. Pronto. E somos temos um deserto no meio do pessoas. caminho. Eu costumo dizer, nós devíamos ser 1 milhão. Se nós fôssemos 1 milhão de pessoas no Algarve, se os 10 milhões de turistas, se os 10 milhões de turistas votassem, então nós tínhamos aqui... Os 10 milhões não, os 21 milhões. Isto aqui era um paraíso. É esse reconhecimento que o Algarve não tem. Mas nós temos que chamar a atenção. Não tem quando espera por um hospital, por uma autoestrada, por um asfaltar uma vida do infante. Diga-me uma coisa. Está aberto o concurso, oficialmente. Ontem, isso é muito importante. Atenção, acho que vai ser hoje. André, diga-me uma coisa. Há números a dizer quanto é que nós contribuímos. É que nós falamos sempre, não temos dinheiro, não temos isto. Quanto é que nós contribuímos para o Estado Central e quanto é que eles nos retornam? Há sempre muitas divergências nesses números, até sobre aquilo que é o peso do turismo. Quando me dizem que a atividade turística pesa 14% no nosso PIB... Não, porque esquecem que o vidro, este vidro foi comprado à conta do turismo, este microfone foi comprado à conta do turismo, este copo foi comprado à conta do turismo. Da mesma maneira, quando falamos da nossa região, nós dizemos tudo reconduz direto ou indiretamente ao turismo. Bom, mas porque inevitavelmente é a principal atividade económica. É um bocadinho sui generis, porque a gente tem laranja, ainda não consegue ter conserva de laranja. Não, mas conseguimos promover a nossa laranja através da atividade turística e conseguimos ter os sumos de laranja nas nossas atividades de promoção. Portanto, fazemos esse esforço. Um coisa de laranja não existe no mercado, é uma coisa. Também já tinha visto essa referência. Também nos falta, vamos lá dizer aqui, a chamada indústria. Precisamos. Eu quando, já agora a propósito dessa matéria, quando se fala que devíamos apostar e incentivar a diversificação económica, eu também estou de acordo. Nós devemos apostar naquilo que é a diversificação económica, não só do país, mas também, obviamente, da nossa região. Agora, aquilo que também costumo dizer é não matem a galinha dos ovos de ouro. Não matem. Plantem a porque aquilo que é a atividade principal... Limpem o nosso Algarve. Agora, o mais barato vai continuar a ser o turismo. O mais barato é desgrafitar, é tirar os outdoors, é limpar. É o mais barato. Nós temos as cidades com as fontes paradas. Ouça, isto é um absurdo. É um absurdo. A água é em ciclo, por conseguinte o que se perde de água. É uma vergonha, Olhão e Faras, as casquetas estão todas em lolé. Vamos crer que este novo mandato. O que é que nós oferecemos aos turistas? Depois eu vejo atividades fantásticas. Mas começou mal o mandato autárquico, aumentou a água. Está a falar aqui de Faro. Mas, André, façam força para que isto mude, o chip mude, a mentalidade mude. Felizmente digo-lhe também a esse propósito, felizmente, e também digo isto por diversas, já disse isto em diversas O que é que lhe valia assim, agora, o seu olho brilhante de ver as pessoas satisfeitas, se as pessoas dissem, cheguei ao Algarve, saí do aeroporto, aquilo é um paraíso, quando cheguei à praia, então, E felizmente agora, ele diz, quando cheguei à praia, mas o resto ele não pode dizer isso. O que eu posso dizer da nossa parte, e em função daquilo que dizia, do Magistério de Influência e tudo isso, costumo dizer por diversas vezes também... Se quiser, convida-me a mim, quando eles vierem cá, que eu trato da saúde deles. Eu creio que não temos outra... Eu trato da saúde deles. Eu creio que não temos uma entidade tão representativa de uma região como de facto é a entidade regional de turismo do Algarve. Nós temos dentro da nossa Assembleia Geral os 16 municípios, nós temos 14 associações representativas dos diversos setores, dos diversos segmentos do turismo na nossa região, nós temos os 2 sindicatos, nós temos a CCDR como representante do governo e de facto temos ali um palco privilegiado para fazermos essa influência que fazemos em todas as Assembleias Gerais, em reuniões com os seus presidentes de Câmara. Posso dizer que já tenho reunião agendada com a AMAL em função deste novo ciclo autárquico que agora inicia. Solicitei ao Sr. Presidente da AMAL uma reunião, tal e qual como fiz também quando entrei nas funções em 2023, para discutir diretamente com os 16 presidentes de Câmara um conjunto de vasto de temas que abrangem os 16 municípios. Não obstante, desde as tomadas de posse dos novos presidentes de Câmara, estou a reunir com os seus presidentes de Câmara, precisamente para fazermos esse trabalho de influência e de fazermos trabalho conjunto. É mais do mesmo. Como é que nós vamos ter esperança que são as pessoas que escolhem, Zé Manuel? Desculpe, como é que nós vamos ter esperança que as coisas mudem? São as pessoas que escolhem.
São as pessoas que escolhem. Não, ninguém escolheu, ninguém escolheu o presidente da CCDR, não foi um voto. São os autarcas que votam no presidente da CCDR. Está bem, mas os autarcas são 16, está a perceber? Atenção que eu vou votar na próxima segunda-feira. É para a semana, não é? Mas para a semana, só tenho duas hipóteses. Ou ponho a cruz, é só uma lista, só há um candidato. Poxa, isto é aqui, a democracia? É. Vamos continuar com as mesmas pessoas, com todo o respeito pelas pessoas. Atenção, não está aqui em causa as pessoas em si. Gosto deles todos, simpatizo muito pessoalmente com eles. Mas, por amor de Deus, estamos a pôr os mesmos que já demonstraram que não conseguiram fazer antes. Isto é terrível. Está isento, não pode não responder. Bom, nós estamos a chegar ao fim, André. Isto passa rápido. É uma característica do nosso podcast. Passa muito rápido. Por isso é que eu disse há pouco. Isto é uma conversa muito informal. Sem dúvida. Tenho que gerir aqui o tempo para. Gosto muito porque, senão, porque acontece sempre. Chegamos ao fim e reiteradamente estamos sempre de acordo. É pouco tempo. Mas posso cá voltar. Disponibilizo-me já quando quiserem. Ok. Isso, e para nós há de ser uma honra porque, de facto, o turismo é um assunto que tem que estar reiteradamente em cima da mesa e tem que ser falado e discutido reiteradamente, porque as decisões são muitas, o que falta fazer é muita coisa e, portanto, termos aqui o líder do turismo algarvio, para nós é fundamental. E passar a sua opinião, o seu entendimento para as pessoas lá em casa e para que as pessoas percebam o que é que se quer fazer, porque uma coisa é o que se quer fazer e outra coisa é o que se faz e o que se pode fazer, mas o que se quer fazer, o que se luta para se fazer, é importante que isto chegue à casa das pessoas, para as pessoas perceberem onde é que estão, o que é que está a ser feito. Isso é muito importante. André, eu vou-lhe passar a palavra para falar do futuro de forma mais ou menos sucinta, naturalmente, mas do futuro, pelo menos para o ano de 26, que agora iniciou. E para terminarmos, força. Muito bem. Antes de mais, de agradecer-vos desde logo por este bocadinho, que de facto foi mesmo um bocadinho, mas é com muito gosto que estou aqui a discutir convosco temas tão importantes para a nossa região e para todos nós, naquilo que é a nossa vivência. É importante chegar à opinião pública. Sem dúvida, sem dúvida. E a oportunidade que a Connect TV também nos propicia, precisamente por esta via de o fazer, é claramente de realçar e de parabenizar. Eu creio que 2026, conforme já disse aqui há pouco, nós temos N desafios pela frente. Já falámos aqui de alguns que são específicos da atividade turística, outros que são transversais a toda a atividade económica, outros que são transversais à nossa região, mas eu também creio certamente que vai ser um ano de novas oportunidades para continuarmos este trabalho que temos vindo a desenvolver até agora. Eu, como tenho dito, creio que a estratégia que tem vindo a ser seguida pelo turismo, eu arriscaria a dizer, se calhar, na última década, é aquela que tem precisamente feito com que temos os resultados que temos hoje. Não é fruto apenas do trabalho que temos desenvolvido nestes últimos 2-3 anos. É fruto claramente daquilo que têm sido planos estratégicos definidos em conjunto com todos os agentes do setor. O nosso plano de marketing estratégico, a nova versão agora, versus 2028, é trabalhado em conjunto com todos os agentes do setor e aquilo que se lá estatui não se resume às nossas atividades da entidade regional ou da agência de promoção turística. O que nós pretendemos com aquele plano é que ele seja imbuído por todas as entidades precisamente que compõem a nossa Assembleia Geral, pelas nossas empresas, inclusive, e que todos nós trabalhemos para atingir aqueles que são os objetivos que temos estatuídos nesse planeamento estratégico. 2026, como disse, para além dos desafios, acho que também vão ser um ano de oportunidades. Nós iniciamos logo agora, desde já, o ano com muita participação em termos daquilo que é a atividade de promoção externa, de promoção interna. Tenho que realçar o facto de sermos este ano o destino nacional convidado na Bolsa de Turismo de Lisboa, algo que já não éramos há mais de 10 anos. Aliás, na próxima semana também, posso aqui adiantar, também vai acontecer algo que também, creio eu, nunca aconteceu no Algarve, que é vamos ter a reunião do Conselho Estratégico de Promoção Turística a nível nacional na nossa região, exatamente, com a presença do Presidente da CTP, com
o Turismo de Portugal, com o Secretário de Estado do Turismo, com o Sr. Ministro da Economia, com todas as regiões, no fundo, para definirmos aquilo que é o planeamento estratégico. Eu creio que aqui também há um reconhecimento daquilo que é o contributo do Algarve e a importância do Algarve, não só do ponto de vista da atividade turística, mas também do ponto de vista nacional, e o tal contributo que muitas vezes não temos o retorno que o Zé Manuel refere. Portanto, é este trabalho que nós vamos continuar a fazer. Como disse, 2026 acho que vai trazer também boas e novas oportunidades para explorarmos do ponto de vista da diversificação, não novos só dos destinos, segmentos, mas também dos mercados. Quando falamos de segmentos, podemos falar de reforços de segmentos, como por exemplo com o regresso do Algarve aos grandes palcos mundiais dos eventos de golfe, com a PGA Tour Championship a realizar-se aqui na nossa região em 2026 e nos próximos 5 anos. Vamos ter também já novidades do ponto de vista daquilo que eram os eventos equestres que ocorreram durante muitos anos, de muito valor em Vila Moura, que vão voltar para a nossa região, também já começar agora no mês de fevereiro, com o Campeonato 5 Estrelas a ocorrer em março. Portanto, mais uma vez, apostando nestes grandes eventos fora da época alta, vamos ter as Superbikes em março, vamos ter a volta ao Algarve em bicicleta agora no início do ano também, vamos ter o MotoGP novamente em novembro, isto só para falar ao nível daquilo que são grandes eventos. André, desculpa lá interromper, mas por exemplo, o Autódromo do Algarve, que é um marco importante, tem muitos eventos e são relativamente mal promovidos. Não, tem muitos eventos, tem muita ocupação de pista. Aliás, ainda no outro dia estava com os seus administradores que me referiam que neste momento já têm 320 dias de pista ocupada para este ano, qualquer coisa como isto. E as pessoas não têm noção. As pessoas não têm noção. Há eventos que eu não digo que sejam pouco divulgados, mas que, para os quais o público em geral não tem tanta apetência para ir assistir, porque não são... Mas as pessoas gostam. Eu acho que sim, sem dúvida, e é um trabalho também que temos feito, até junto dos próprios municípios, e que nós, em Região Turismo, temos ajudado o autódromo nesse contacto de proximidade com os municípios, na perspectiva também de incentivar as pessoas de cada município, nomeadamente os municípios ali mais adjacentes, a estarem mais presentes naquilo que são os diversos eventos que acontecem no autódromo. Mas também atenção que existe muita coisa no autódromo que não é para público. Sim. E que aliás as pessoas nem sequer lá podem ir. Apresentações, testes, muitas coisas que são privadas e que as pessoas nem têm a noção. Há bocado o Zé Manuel falava na questão do helicóptero do partido do aeroporto. Há muitos helicópteros a voarem do aeroporto para o autódromo. As pessoas é que não sabem. Mas existem. Sim, existe esse serviço. Existe o privado, o que eu digo é um serviço. Do serviço. Não, eu digo um serviço. Não é? Claro, quer dizer, chega nisso, regular, eu chego ao aeroporto nisso, tenho lugar, tenho Ferrari para alugar, tenho helicópteros para alugar, tenho lugar no aeroporto nisso. E portanto, isto para dizer que claramente vai ser um ano extremamente positivo. Eu estou em crer que, não obstante as incertezas internacionais que temos e com os quais obviamente também influenciam bastante aquilo que é a nossa atividade, nós temos tudo para continuarmos a ter o Algarve a fazer este caminho de consolidação e de crescimento nos próximos anos. E cá estaremos para trabalhar e para trabalhar com todos. E nós vamos continuar a lutar todos pelo um Algarve melhor. Vamos a isso. Estamos juntos nessa luta. André, sem dúvida, foi um prazer. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pela simpatia. Um bom ano para todos. E um bom ano para o turismo algarvio. Pela simpatia e pelas ideias e pela opinião que é de facto uma mais-valia para todos, para nós, a associação e para as pessoas, para os algarvios que nos estão a ver. Lá para casa, nós retornaremos daqui a uma semana. Foi um prazer estarmos aqui hoje com o Dr. André Gomes e vamos voltar com mais um convidado aliciante. Até para a semana. Obrigado.